assim, nós entendemos até o princípio das religiões quando começaram, né? Se vocês não guardaram, guardem, que eu vou trazer uma prova para vocês fazerem. Né? Então, o princípio das religiões, como surgiu, a questão da lei da reencarnação não é uma coisa da doutrina espírita. Né? Nós sabemos que as outras religiões bem anterior a Jesus Cristo já acreditavam na lei da reencarnação, como hoje eles são muito fortes. 98% dos hinduístas acreditam na lei da reencarnação. A Igreja Católica já acreditou, reencarnação era um dos alicerces da Igreja Católica. Depois, se vocês lerem a história, por causa de descontentamento de algumas pessoas, eles resolveram abolir a lei da reencarnação. Então, a lei da reencarnação não é coisa de espírita. Entendeu? E agora eu falo particularmente, eu não encontro nenhuma justiça divina maior do que a lei da reencarnação. Não, eu não encontro. E olha que eu estudo muito, eu gosto de estudar, mas eu não vejo. Imaginem vocês, meus irmãos, já que Dona Helena tocou, se nós tivéssemos apenas uma vida, imaginem, né? Vim aqui, vivi um período, aí volto e vou viver eternamente no céu ou no inferno. Onde é que estava o amor de Pai? Se o próprio Jesus disse que Deus é amor, que Deus é esse que não dava uma outra oportunidade para me reparar. Vamos raciocinar logicamente. É até questão, por isso que diz, certo? É um modo fácil de entender. Já imaginou vocês se nós já tivéssemos apenas uma vida? Que importaria eu fazer o bem ou o mal? Interessaria. Mas nós guardamos no nosso subconsciente, nós guardamos aquilo que nós fazemos e armazenamos aqui. Que no futuro nós vamos entender o nosso perispírito, onde nós guardamos também ali no mecanismo das leis da vida. E quando fomos cobrados, fomos tentados, aí nós sabemos por que essas diferenças que existem aqui na Terra. Como nós temos as diferenças intelectuais, a diferença moral, a diferença de riqueza. Por que uns sofrem mais do que os outros? Ninguém vai precisar levantar a mão, mas se eu perguntasse para vocês assim, você sofre? No seu íntimo, você talvez viva uma coisa que não gostaria de estar vivendo. Mas ainda o mecanismo da vida nos faz isso. Como ela é tão boa, que nos dá uma oportunidade de no futuro nós seremos felizes também. Ninguém nasceu e está destinado a viver eternamente no sofrimento. Vamos lá? Então ele diz que, certo, que nós devemos ensinar e aprender de modo fácil. É só raciocinar. Vamos raciocinar. Quem é o pai? Quem é pai aqui? Quase todos, muito. Quem é mãe aqui? Quem é o pai e a mãe que não gosta do seu filho? Mesmo que não gosta do seu filho, que desejaria o mal para o seu filho? Ninguém. Mesmo que você não goste, não tenha afinidade de amor com o seu filho, mas você não quer ver ele sofrer. Então por que Deus ia jogar todo mundo aqui na terra? Dizer, vai lá, nasce lá no Maranhão, 40 graus hoje, mas tu vai ver o que é bom. Seria Deus? Cadê o amor de Deus para conosco? Então, nesse processo de conhecimento, discernimento, nós vamos entendendo a lei e o mecanismo da lei da vida. Do amor de Deus. Vamos lá. Então, aspectos da doutrina espírita. São ciência,
né, que nós vamos estudar de um por um já aqui na frente, certo? Busca o caminho do conhecimento. Por que se dá o mecanismo? Por que isso acontece? Então nós vamos entender exatamente isso. Filosofia. Filosofia é a busca da verdade. Madeleine Chauí, que é uma grande filósofa brasileira, ela diz que é os questionamentos do nosso dia a dia que nós buscamos dentro da religião. Dentro da religião. Por isso que nós estamos aqui querendo saber da nossa infelicidade. Só que aqui ninguém é infeliz, né? Mas nós estamos aqui questionando a nossa infelicidade. Por que meu vizinho é feliz e eu não sou? Hein? Se somos filhos do mesmo pai. Somos filhos de Deus. E Deus dá o privilégio para ela e não dá para mim. É porque nós vivemos sob o efeito da lei da vida, da lei de causa e efeito. Tá certo? Filosofia, buscar a verdade. E eu falei isso aqui no primeiro dia de aula para vocês e eu falo hoje. Nós estamos aqui estudando, não é para que vocês se tornem espírita, não. Não é isso. Porque para que você se torne espírita é um processo de consciência interior. Nós estamos aqui para que você se esclareça. Você não acredita em assombração. Você não acredita que Deus castiga. Você não acredita que o processo momentâneo de infelicidade é porque é castigo de Deus. E nós somos tão assim que quando nós queremos, nós achamos que alguém cometeu uma injustiça contra nós, nós dizemos assim, deixa que Deus vai te castigar, como se Deus estivesse lá, né, para castigar os outros, para induzir os outros. As leis de Deus são leis iguais para todos, indistintamente. Ele não vai escolher porque você hoje foi na igreja, você foi no centro espírita, você deve ou não sofrer menos. Não é isso mesmo. Nós vivemos nos mecanismos das leis universais, que nos leva a sofrermos o reflexo daquilo que nós fizemos de certo ou de errado. Você quer ser feliz hoje? Quem é que não quer ser feliz aqui? Se você quer ser feliz, plante a felicidade hoje que você vai colher amanhã. Você vai ser simpático com as pessoas vão gostar de você, seja correto, seja honesto, não só nas leis de Deus, como também nas leis dos homens. Porque as leis dos homens ainda são um complemento do nosso processo de inferioridade. Quando vivermos na plenitude da lei de Deus, nós não vamos mais precisar das leis dos homens, mas ainda precisamos que alguém diga que isso está certo, que ali está errado. Ainda precisamos de um juiz para dirimir o que é certo, o que é errado. Num futuro próximo nós não precisaremos. Por quê? Porque todos nós viveremos na plenitude da lei de Deus. Então não vamos precisar mais de alguém. Tá bom? Ainda precisamos de polícia, ainda precisamos de segurança. E isso está ligado ao nosso processo de inferioridade. Tá certo? Espiritualismo. É que eu falei até isso aqui na vez passada. Espiritualistas, e as pessoas confundem a doutrina espírita, né, com as outras religiões, são religiões também que acreditam na imortalidade da alma, acreditam nas manifestações dos espíritos, mas não são espíritas. São espiritualistas. Por quê? Porque eles também acreditam numa força superior, num ser superior, nas manifestações dos espíritos. Espírita e espiritualista. Diz o seguinte, espiritismo, isso está no livro dos Espíritos, na introdução. Doutrina aposta
oposta ao materialismo, que quer que acredite tem em si alguma coisa além da matéria, é espiritualista. Por isso que nós acreditamos, nós estamos aqui estudando, porque nós não somos apenas matéria. Essa matéria que nós vivemos hoje é matéria momentânea, ainda pelos nosso estado de imperfeição, né? Nós ainda precisamos de um corpo físico para que o Espírito habite aqui na terra. Mas no futuro nós não vamos precisar mais de um corpo físico. O Espírito vai se manifestar apenas pelo seu Espírito, sem o corpo físico. Então, quem acredita na vida após a morte, quem acredita nas manifestações dos Espíritos, são espiritualistas. E nós somos espiritualistas, mas nós regemos nossos conhecimentos naquilo que trouxe os Espíritos para Kardec. E nós denominamos, e Kardec denominou de espíritas, que foi um termo criado por Kardec. Tem por base Deus e a sobrevivência da alma do espírito. Não tem por base a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Alguns espiritualistas, mesmo acreditando, eles não aceitam determinadas denominações que nós espíritas acreditamos. Doutrina espírita é filosofia porque estudo que visa ampliar incessantemente a compreensão da relação no sentido do aprendê-la em todas a inteireza. Por isso que eu falei para vocês, nós temos que os porquês. E a filosofia serve para isso. Por quê? Porquê da vida? Por que temos que viver? Por que temos que morrer? Vocês já perguntaram? E se ninguém tivesse que morrer, não seria bem melhor do que passar por esse estado de sofrimento, que é o desencarne? Mas por que ainda temos que morrer? São questionamentos filosóficos que nós vamos entendendo ao longo dos nossos ensinamentos, do nosso aprendizado. Ciência, um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente obtido mediante a observação. Olha como é interessante essa palavra, observação. Porque foi o que levou Kardec a estudar o Espiritismo. Foi pela observação. E eu já falei isso para vocês aqui. Kardec foi convidado por alguns amigos para participar, daquele processo das mesas girantes. E quando ele foi participar, por muita insistência dos seus amigos, que ele já estudava magnetismo, então os amigos convenceram que ele deveria ir também. E ele foi. Quando chegou lá, que Kardec começou a ver aqueles movimentos nas mesas, e as mesas respondiam e obedeciam comando, o que interessou Kardec não foi as mesas vibrando, as mesas dando pirueta, não. Foi o que fazia aquelas mesas responder aquilo. Então, veja que ele foi na observação. E nós não podemos também acreditar em tudo que nós vemos. Não é? Primeira coisa que nós temos que aprender, e a doutrina espírita traz isso com muita propriedade, é que tudo absolutamente exige questionamentos. Nós temos que ter os porquês. Por que o espírito se manifesta? Por que uns vê espírito e outros não? E eu pergunto, por que você tem medo de espírito? Aqui ninguém tem, mas eu faço uma pergunta. Por quê? Por exemplo, eu tenho um amigo, muito amigo meu. Aí de repente aquele amigo meu desencarna.
Aí, a partir do momento que aquele amigo meu desencarna, eu passo a ter medo do seu espírito, da sua alma. Por quê? Se eram tantos amigos. Tem uma explicação? Eu não entro dentro de casa porque eu posso ver um parente que desencarnou ali. Ou quando você estiver sozinho e começar alguém a chamar seu nome. Né? Mas por que eu vou ter medo? Aí é o segundo ensino da doutrina. Você citou dois ensinos na semana passada. Espíritas, amai-vos. Espírita, Instruí-vos. Falta de instrução. falta de instrução. Olha aí como esse homem é inteligente. Então, meus irmãos, é por isso que nós temos que ter os porquês da vida. Se eu amo infinitamente minha esposa, por exemplo, não é o caso, ela não vai desencarnar agora. E de repente ela desencarna. Aí eu passo a ter medo de entrar no quarto, porque ali, como é que eu amava tanto ela e agora eu tenho medo do seu espírito, da sua alma? Não tem lógica. Continua sendo a mesma pessoa sem a matéria. Absolutamente. E por que eu vou ter medo? Né? Então, nesses porquês que nós temos que entender. Não ter medo, mas não gostar de entrar no quarto, que é o meu caso. Isso. Pois é, mas... Sim. Vamos lá, mas eu tenho certeza que quando terminar... Agora não, mas um outro tempo a senhora vai acabar esse medo. Certo? É só aquele medo de olha, primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, quando você tem medo de algum espírito ou de alguma alma, vamos usar um termo mais popular, não adianta você dormir com a luz ligada, não adianta. Ele vai se manifestar do mesmo jeito se ele quiser. Se a espiritualidade der permissão, não adianta você fechar a porta, porque o espírito não entra. Certo? Então não adianta, são coisas que não adianta. Aí que nós temos que entender que nós devemos encarar a coisa. Então quando você vê o espírito, né, você não tem que ter medo. Se suas pernas não tremerem, você pode dialogar com ele. Entendeu? Com certeza. Religião. Religião pode ser definida como um conjunto de crenças. Olha como é interessante o que eu vou dizer aqui. Lá no final vocês vão entender quando ele diz o seguinte, ó. Pode ser definida como um conjunto de crenças relacionado com aquilo que a humanidade considera como sobrenatural. Por isso que Kardec diz duas coisas ao mesmo tempo. Ele diz que o espiritismo não é religião e logo na frente ele diz que o espiritismo é religião. Mas por que nós vamos entender? É porque a religião que Kardec diz não é essa religião convencional que nós conhecemos no nosso dia a dia. Tanto é que o que difere aqui das outras religiões? Vocês viram alguma coisa diferente aqui de um salão normal, comum? Nada. Aqui nós não temos, aqui ninguém veste branco, aqui ninguém usa vela, aqui ninguém tem ritual, aqui não tem nada de uma reunião comum. Então, por isso que muita gente diz, o espiritismo não é religião. Kardec diz, pode não ser religião, porque não é essa religião comum que nós acreditamos no nosso dia a dia. Que você tem que entrar, se benzer, que você tem que usar o terço. Então, isso para ele, isso não é religião mesmo. É filosofia? Pois que seja filosofia, é um processo filosófico que traz um conhecimento e uma diferenciação muito grande. Pois não, dona Helena? Não, pode vestir, pode, com certeza. Exatamente. A questão de cor, muita gente, por exemplo, no começo me perguntava assim, se podia vestir
determinada roupa para vir para a reunião espírita. Eu digo, ó, a cor que você quiser. Você não pode também vir com um decote aqui bem aberto, né? Porque você vai tirar os olhos das pessoas. Mas a cor que você... Não existe a questão de cor, não existe ritual. Espírita não acredita em superstição. Tanto faz você acordar com o pé direito, com o pé esquerdo, não vai adiantar nada, meu irmão. A coisa está no íntimo, está no espírito, não está no corpo físico. Ah, hoje eu acordei com rastro, pisei num rastro não sei de quê. Eu não vou dizer nem o nome, mas vocês já sabem, o linguagem popular. O espiritismo não tem, o espírita não tem superstição nenhuma, não existe mesmo. Nós vivemos a coisa do mundo material com o mundo espiritual sem superstição. Tanto faz eu acordar com o braço direito, com o braço esquerdo, de eu vestir a roupa de ontem. Eu conheci um amigo meu, ele até desencarnou já, né, de Covid. Ele gostava de futebol. Aí toda época que o time dele, todo dia que o time ia jogar, que ele ia com a mesma roupa de 10 anos atrás. Aí eu dizia, rapaz, por que tu veste pastinha? Ele dizia, rapaz, porque no dia que eu vesti a primeira vez, meu time foi campeão. Aí toda vez que o time vai jogar, eu visto, olha a mente do indivíduo. Então o espiritismo combate isso aí. Não adianta, não existe superstição. Nós que atraímos e repelimos aquilo que vem contra nós ou a nosso favor. Tá bom? Vamos lá. Religião. Os fundamentos do espiritismo, né? Que nós já aprendemos nas outras aulas, né? Mas eu trouxe para dar um remanejo naquilo que nós aprendemos. O espiritismo se acredita, fundamenta na existência de Deus, certo? Uma crença de um ser superior, criador de todas as coisas. Aí inclusive eu já convido vocês, tem algumas pessoas que não é obrigatório, mas teve algumas pessoas que pediram a apostila. Quando a apostila chegar, daqui umas 2 semanas, aí nós vamos fazer grupos de estudo. Mesmo que não tenha apostila, vai participar do grupo e nós vamos interagir nos questionamentos por grupos. E um dos primeiros estudos, que ainda não vai ser esse da próxima semana, vai ser um futuro, o que é Deus? O que é Deus? Isso, olha o que ele disse, um velho de barba branca. Entendi isso, entendeu? Fonte criadora, ótima. Então, se nós imaginarmos, nós podemos definir Deus de várias formas, de várias formas. Até aquele Deus lá da nossa infância, que é aquele Deus que fica lá no trono só mandando e desmandando, que de barba branca, aí manda castigar um, manda castigar o outro. E a doutrina espírita, os espíritos trouxeram para Kardec que Deus não é nada disso. E eu ainda falo isso, sempre eu falo isso quando eu vou fazer algum estudo, que de todas as perguntas que Kardec fez para os espíritos, a mais inteligente que eu achei foi a primeira. Eu achei ele assim fenomenal. Que quando ele perguntou para os espíritos, ele não criou um sujeito. Ele criou uma coisa. O que é Deus? Se ele tivesse perguntado assim, quem é Deus? Ele já estava criando um sujeito ali. E ele disse, o que é Deus? Não, necessariamente ele estava ali buscando o entendimento do conhecimento. E eu achei inteligente a pergunta dele. Porque ele não criou assim algo, ele disse que é Deus. Então é isso que nós vamos entender. E a doutrina espírita traz a existência de Deus. Agora, como foi que Deus foi criado, ainda estamos muito longe de entender
pela nossa incapacidade intelectual e espiritual. Se eu dissesse assim, como foi que Deus foi criado? Nós suponhamos que é um processo muito interessante que nós vamos entender, mas nós temos que entender que há um ser superior. Vocês já prestaram atenção como a natureza é bonita? Como a natureza é perfeita? Vocês já olharam? Os animais, olha aí. Deixa bem claro que Deus é incriado. Então nós vamos entender a existência de Deus, a imortalidade da alma. Os espíritos são imortais. Se os espíritos são imortais, significa que depois que nós saímos daqui, eles vão para algum lugar. Morreu, eu acho que vocês nunca ouviram essa expressão, mas eu vou falar uma expressão bem simples, que vocês nunca ouviram. Morreu, acabou. Não é isso? Ele disse que vão descansar no braço de Abraão. Abraão acabou. Exatamente. Então vamos para onde? Hein? Seria muito fácil, não era morrer para fazer nada. Seria muito fácil. Então por isso que diz que a alma é um espírito imortal que existe antes e depois do corpo físico. Antes de nós nesse estágio aqui, nesse estágio que nós estamos aqui ainda, né, nós já tivemos inúmeras vezes aqui na Terra ou em outro lugar, com certeza. Nós já estamos saindo daquele instinto e nós estamos entrando no estado de sentimento. Nós já estamos entrando. Se eu perguntar aqui para vocês, alguns de vocês já se sensibiliza com o sofrimento do irmão. Algum de vocês já sente a dor do outro. Eu não estou dizendo todos, mas alguém, você vê alguém num estado de sofrimento e você fica condoído de não poder ajudar materialmente. Então nós já estamos saindo desse instinto, entrando na sensibilidade, né? De ver fulano, olha como fulano está sofrendo, olha como meu vizinho está sofrendo, olha como meu irmão consanguíneo está sofrendo. Então nós já estamos saindo desse estado de instinto e entrando no estado de sensibilidade, né? De ver alguém sofrer e você vai lá, junta, faz uma cesta básica e leva, que você sabe que a dor física e a dor da fome também está conduindo o meu irmão. Então nós estamos passando por esse estado, né? E as reencarnações, que são as pluralidades do mundo, né, das nossas existências, que eu acredito piamente, meus irmãos, que a maior justiça de Deus para conosco é a lei da reencarnação. A oportunidade que nós temos, né, de fazermos aqui acontecer, e depois chegar lá no plano espiritual, ele diz assim, volta lá e repara aquilo que tu fez de errado. Aí eu vou voltar a refazer tudo aquilo que eu fiz de errado. Uma vida de sofrimento, uma vida de necessidade material. Eu tenho que trabalhar o dia todo para comer de noite, né? Aí meu vizinho está lá, no bom e do melhor, feliz, uma família feliz. Toda família que eu tento constituir, eu não consigo constituir uma família. Aí diz, ah, meu Deus, eu sou infeliz. Por que as coisas dão errada? O Espiritismo explica isso. Nós vivemos os mecanismos das leis naturais do universo. Nós colhemos aquilo que nós plantamos no nosso passado, meus irmãos. Então é bom, quando você tiver essa consciência, que você vai voltar numa outra oportunidade. Aí você voltar numa outra oportunidade, aqui quem é que vai juntar a você? Quem é? São aqueles espíritos que lhes são caros, são aqueles espíritos que gostam de você, são seus filhos hoje, aqueles espíritos que você abrigou anteriormente. Ah, mas
eu não dou bem com minha mãe, eu sou intrigada com meu pai, eu não falo com meus irmãos, porque exatamente ali são espíritos que se juntaram na encarnação e trazem ainda sentimento de mágoa, de culpa, de raiva. E agora vocês estão ali na família para se ajustarem, para aprenderem a se amar uns aos outros. Né? Ninguém sofre por acaso, como também ninguém é feliz por acaso. Se meu irmão, meu vizinho já são felizes, é porque ele está usufruindo daquilo que ele plantou. Então aproveitamos e vamos plantar o sentimento de amor, de compreensão, de perdão, que no futuro nós vamos colher tudo isso que nós estamos plantando. É uma lei natural do universo. Comunicação com os espíritos, né, que é o processo da mediunidade. Nós temos essa capacidade como espíritos, como médium, de receber as manifestações dos espíritos, de ver espírito, né, de escrever. Quantas cartas Chico Xavier escreveu de consolo para as famílias? Quantas e quantas foram consoladas? Chico Xavier tinha uma psicografia tão intensa que até suas cartas serviam, a justiça aceitava ela como prova em julgamentos. Por quê? Porque vinha de uma pessoa que tinha credibilidade. Então, de consolo, veja quantas mães dizem que já foram consoladas pelas cartas de Chico Xavier. Então, ele tem um significado. Por que os espíritos se manifestam? Né? Ah, porque estava aí e ele resolveu vir e aparecer. Não é assim, tem um significado. E é isso que nós vamos entender dentro da doutrina espírita. Né? E a evolução espiritual. Eu vou falar uma coisa que vocês não vão concordar, mas não precisa levantar a mão. Mas os espíritos dizem que tem alguém que tem um pouquinho de conhecimento da vida espiritual, do evangelho e da vida espiritual, ele se transforma. Um pouquinho. Quando você for sair das leis naturais das coisas, você vai lembrar, opa, primeira coisa que nós temos que aprender, meus irmãos, minhas irmãs, é que ninguém faz nada escondido aos olhos de Deus. Absolutamente nada. Nem aquilo que você está fazendo ali sozinho na penumbra do seu quarto, ali está assim de inúmero de espíritos vendo você fazer aquilo, sintonizado com aquilo que você está fazendo. Então ninguém faz nada escondido aos olhos de Deus. Tá certo? Vamos correr. E nós aprendemos que não tem pressa. Isso que é um estudo que futuramente alguns já fazem, mas futuramente vocês serão estudiosos, serão palestrantes, monitores espíritas. Tá certo? A doutrina espírita é filosofia, porque o espiritismo é considerado uma filosofia porque aborda questões existenciais fundamentais, como a origem e o destino da vida, o propósito da existência humana e a natureza do universo. Então veja, são todos que eu já comentei aqui. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Por que eu não nasci num lugar melhor? Vim nascer logo no Maranhão. Né? Então tudo isso são questionamentos que a doutrina espírita traz com muita certeza. E diz assim, utilizando a razão, olha como ele diz ali, é interessante. E a observação. A razão e a observação. Entendeu? Para construir um sistema de ideias e preceitos de elevação moral. Preceito de elevação. Não adianta, meu irmão. Ninguém foge às leis naturais de Deus. Ninguém foge das leis do universo. Não é dependente se você tem religião, se você não tem religião. Mas quando nós voltamos, quando nós estamos aqui na Terra, nós somos submetidos aos mecanismos das leis de Deus. E diz mais, eu vou correr um pouco. Desculpem, porque eu terminei
emocionando e falando demais. O Laércio me obrigou a falar demais, mas nós vamos lá. A doutrina espírita principalmente oferece uma visão do mundo que busca compreender a existência através da análise da realidade sensível e principalmente do mundo espiritual, buscando a verdade por meio dos princípios racionais e éticos. Racionais e éticos. Tem que entender por que aquilo aconteceu daquela forma, né? Ter racionalidade dos sentimentos que eu posso dar para alguém, eu vou receber futuramente, entendeu? No processo, e a doutrina espírita traz muito isso, o processo maior que a doutrina espírita busca é a transformação moral do indivíduo. Nós não estamos buscando aqui para você se tornar um espírito, mas com certeza moralmente você vai ter mais sensibilidade diante das reações adversas que podem acontecer com sua vida. Razões pela qual o espiritismo é considerado uma filosofia, estudo do conceito metafísicos. Nós vamos estudar isso, que é a transformação, as comunicações mediúnicas, as reações do nosso próprio corpo físico. Tudo isso nós vamos entender no futuro, entendeu? E diz mais assim: a filosofia lida com questões que vão além das experiências sensoriais, certo? E o Espiritismo também faz investir na existência de Deus, na natureza dos espíritos e nas leis morais. Por que a doutrina espírita trabalha muito essa questão da lei moral, da moral? Porque através da transformação do sentimento do homem, ele se torna melhor. Eu posso e devo ressarcir aquilo que eu fiz de errado no meu futuro. Então é preferível que eu não faça nada de errado agora, que evite fazer errado agora, porque depois eu vou ter que reparar aquilo que eu fiz de errado. E isso começa no meu entendimento e na minha transformação. Eu tenho que entender, né? Então não adianta eu fazer errado agora. Aí diz assim, porque foi um momento de fraqueza. Não, meu irmão. Quem pensa não é o corpo físico, quem pensa é o espírito. Então não adianta botar a culpa no corpo físico. Quando nós caímos em alguma tentação, nós costumamos dizer, porque a carne é fraca. Mas quem pensa não é a carne, quem pensa é o espírito. Então por que a carne é fraca? Então ele busca, e o Espiritismo busca essa transformação, e essa sensibilidade da nossa transformação moral. Tá certo? Espírito Emmanuel, no livro Verdade e Amor, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no texto Amor e Verdade, sintetiza. Olha o que diz Emmanuel. A verdade é luz, entretanto, o amor é a própria vida. É a própria verdade. E tão poucos palavras, Emmanuel resume as nossas tarefas em busca da perfeição, tomando como Jesus como modelo, guia e roteiro a caminho do Pai. Jesus disse uma coisa muito interessante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, significa que, para que nós alcançamos o céu, nós temos que viver os preceitos dos ensinamentos de Jesus. Entendeu? Vamos lá. Por que o Espiritismo é ciência? Eu vou ler, porque já passou, já está. É ciência porque Kardec define como ciência da observação. Da observação, já falei que Kardec procurou observar realmente por que aquilo acontecia.
por que se dava aquele mecanismo, né? Então, veja como ele foi muito prudente. Ele não se emocionou com aquela situação. E ele diz mais o seguinte, que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Essa abordagem combina com a razão da experiência, utilizando a mediunidade como um laboratório. Como eu falei para vocês aqui, todos nós somos médiuns, mas algumas pessoas têm uma sensibilidade maior do que os outros, né? E essas pessoas são, que nós chamamos dentro da doutrina espírita, de médiuns ostensivos, né? Eles têm uma ostensividade maior. E no futuro, quando nós terminarmos os estudos, vocês serão encaminhados para as salas de estudo da mediunidade, onde todos vão aprender a mediunidade e depois vão desenvolver a prática, aqueles que realmente for médium. Tá certo? Característica científica do Espiritismo: observação e experiência. O Espiritismo se baseia na observação dos fenômenos mediúnicos e na experimentação para extrair conclusões. Assim como outras ciências, o raciocínio lógico, dados obtidos pela experiência, são analisados pela razão de formular a lei e um modo explícito dos fenômenos espíritas. Foi a partir daí que Kardec criou, através do estudo dos médiuns, que ele criou o Livro dos Médiuns, que ele explica para nós todo esse mecanismo da vida material com a vida espiritual. Como é que se dá essas manifestações, como é que se dá o fenômeno. Foi através desse experimento que Kardec trouxe para nós. Tá certo? Estudo esse aspecto religioso da doutrina espírita é o que impulsiona a prática do amor divino que o Cristo nos ensinou. E com toda certeza o Espiritismo é religião, mas não nos moldes de outras crenças. É religião por sua essência na prática daquilo que presta. Agora nós vamos entender exatamente se Espiritismo é religião ou não. O aspecto religioso da doutrina espírita, que impulsiona a prática do amor divino que o Cristo nos ensinou, toda certeza é a religião. É porque eu colei ali 2 vezes, certo? Mas no molde de outra religião. E Kardec diz na Revista Espírita de 1862, olha o que Kardec diz: o Espiritismo é uma doutrina moral que fortalece o sentimento religioso em geral e se aplica a todas as religiões. Por isso que eu falei uma coisa na semana passada, eu não sei se vocês lembram, que eu disse assim: no futuro todo mundo serão espíritas, as religiões serão espíritas? Não, mas todas as religiões terão os princípios e os fundamentos da doutrina espírita. Kardec já dizia isso, não é coisa minha, né? As religiões se fundamentarão exatamente no processo da observação, das manifestações, da reencarnação, da transformação do indivíduo, moral e individual. Kardec já falava isso. Então Kardec diz mais o seguinte, olha, de modo em particular, por isso não diz a ninguém que a troque, deixa cada um livre, olha o que diz Kardec, cada um livre para adorar a Deus à sua maneira e para observar a prática que a sua consciência lhe dita, pois Deus leva em conta a intenção do que o fato. Veja como é interessante. Isso foi Kardec que disse, não foi eu. Ele não pediu para que nós sejamos espíritas. Não pediu. Ele pediu que nós busquemos aquilo que melhor ter o entendimento. E quando nós dizemos que Jesus disse, né, que onde estiver teu tesouro, ali está teu coração, isso também vale para a religião. Já vi muita gente chegar aqui, vai, depois diz, não é isso que eu quero, vou voltar para a minha religião, que eu gosto
da minha adoração, que eu gosto das minhas rezas. Não vai, porque o indivíduo ainda não está pronto para a maturidade de entender o que está se passando e como vai se passar aquilo ali. E afinal, o Espiritismo é uma religião? A resposta para a pergunta, o Espiritismo é uma religião, apresentada por Kardec na obra Revista Espírita, de 1868, tem duplo sentido. Sim ou não? Por que sim ou não? Isso precisamos entender primeiro o que é o Espiritismo. Na obra O que é o Espiritismo, Kardec, o Espiritismo definido da seguinte forma. Kardec diz, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende as consequências morais que dimanam essas relações. No sentido usual da palavra religião, uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e uma religião. Mas isso é possível se tomarmos a palavra religião no sentido filosófico. Então, se você disser que a doutrina espírita não é religião, tudo bem. Se você disser que é religião, está certo. No processo de entendimento, não é aquela religião que nós acostumamos a conhecer. Não é essa religião que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Que nós sentimos falta, porque veio lá dos nossos antepassados e trouxeram para nós. Então muita gente chega aqui e diz que aqui não é religião, porque não viu nenhum santo, não viu nenhum quadro, porque ele ainda não tem hierarquia, ainda precisam daquilo, ainda precisam de um chefe para poder chegar ali e se confessar, falar dos seus problemas. Mas no processo religioso, a doutrina espírita traz a transformação do indivíduo primeiro. Vamos nos transformar. Vamos buscar dentro dessa transformação a religiosidade que eu quero e que eu busco. Ficou confuso? Então vamos explicar, diz o autor. A palavra religião, como toda palavra, sofre daquilo que especialistas chamam de polissemia. Ou é a variedade dos sentidos e dos significados. Olha, eu só sei religião se eu chegar aqui e encontrar um padre. Eu só acho que isso é religião se eu encontrar um pastor. E eu, por exemplo, eu nunca fui outra religião, sempre fui espírita. Mas na minha infância para adolescência, a coisa mais esquisita que eu achava quando eu via um padre sem batina na rua. Eu achava isso, e foi criado já quando eu estava entrando na minha adolescência, que foi permitido o padre andar sem batina. Eu achava horrível, sabe? Como é que um padre sem batina? Você não é padre, porque você já está acostumado com aquela situação. Aí você chega aqui na casa espírita, não tem chefe, não tem alguém, tem o seu grupo de diretoria que faz parte. Então nós sentimos falta disso ainda. Vamos lá. Conclusão. Assim, os aspectos científico, religioso e filosófico da doutrina espírita são de suma importância para iluminar o nosso interior com as verdades eternas, para purificar os nossos corações e nos conduzir para o caminho do bem. É isso que a doutrina espírita busca. A transformação do indivíduo em busca. Eu tenho certeza que vocês, como estudiosos da doutrina espírita, vocês vão saber discernir o que é certo e o que é errado. Vocês vão aprender a discernir. Nós não vamos aceitar mais sair
desse caminho que eu estou buscando de retidão, né, de alinhamento. E meu passado, fui muitas vezes errado. O seu passado fica para trás, depois você vai ter a oportunidade de reparar o seu passado. Então, veja como a doutrina espírita é interessante, né? E diz mais o seguinte: mas é o amor em ação, a lei do amor na sua prática, que verdadeiramente nos impulsiona para o tão almejada evolução moral e espiritual, fazendo agir de acordo com os ensinamentos e o exemplo do Mestre Jesus, tendo ele como o roteiro para as nossas vidas. Tá certo? Tá explicado? Somos religião, sim, nós religamos, nossos ensinamentos vêm dos ensinamentos do amor universal, do amor do Cristo. E tudo aquilo que nos liga a Deus, a Jesus, já diz a palavra religião, religar. Somos religados. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado pela paciência. Hoje vocês dormiram menos, né? Só um ou outro, mas no futuro nós vamos ter uma importância muito grande. E se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, está aberto aqui fazer algum questionamento. Se não, logo após aqui, bem ali na cantina, será servido um lanche para quem quiser tomar um cafezinho, um refrigerante, é à vontade. Hoje não paga, viu? Porque quem trouxeram foi vocês, alguns trouxeram. Então está aberto para todos. Tá bom? Pois não, doutor Vilas? Olha aí, como é interessante. Aí eu gostaria de convidar vocês para de novo, na próxima terça-feira, estarmos aqui. Quem não tiver ainda já no grupo, pode dar o nome para o Mike que ele bota. Nós temos um grupo em que nós direcionamos os assuntos, né, que vamos estudar aqui, e durante a semana passamos alguns, né, histórias de cunho religioso espírita. Então, quem quiser participar, depois sai, alguém não quiser, sai. Estou gostando muito da participação de todos, está muito bom, entendeu? E vamos, com certeza, vocês vão sair daqui no futuro, certo? Ótimos esclarecedores. Aí eu gostaria de aproveitar hoje, que não é todo dia, convidar a dona Maria Helena para fazer a prece de encerramento. Tá certo? Essa aqui, dona Maria Helena, o maior referencial espírita de Imperatriz. Oh, my God. Pois é, meus amigos, realmente estar aqui, né, como eu disse na aula inaugural, quem não estava aqui na aula inaugural, todos estavam? 2, 3, muito bem. E aí eu dei assim, bem rapidinho, viu, Cleto? Eu dei o exemplo do Centro Espírita lá de Fortaleza, né, que o Coronel Monteiro achou, encontrou ele, militar aposentado, com 30 participantes, e um ano depois estava com 3.000. E por que esse crescimento? Sabem por quê? Por causa da implantação desse estudo que é o ESD. Tão interessante lá, porque lá vai, né, minuciosamente. E aí foi aquele coisa no Brasil todo, e nós sempre tivemos esse estudo. E depois da Covid, temos uma parada, e agora nós estamos, né, reatando esse sistema de ensino dentro dessa metodologia. Então vamos, portanto, agora, nesse momento, levar os nossos pensamentos a Jesus, a esse que é o modelo e guia de toda a humanidade, esse que é o representante de Deus
na terra. Esse que disse para nós que ele era filho de Deus, mas que nós também éramos filhos de Deus. Ele nos elevou, saindo da condição de servos para filhos do Pai Celestial. E nesse instante, Senhor Jesus, nós depositamos aos seus pés todos os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias, para receber de Ti, nesse momento, esse banho de luz, que desce como essa energia luminosa sobre cada um dos que aqui se encontram, banhando o corpo físico e o corpo espiritual. Mas também, Senhor, já que nós somos os privilegiados de estar aqui nessa escola, nós queremos Te pedir pelos que estão lá fora, pelos que estão nas Cracolândias, Senhor, pelos pais que estão aflitos sem saber como o filho vai chegar em casa e se vai retornar. Queremos Te pedir pelos presidiários e queremos Te pedir por aqueles que ainda não Te encontraram, por aqueles que ainda se dizem materialistas, que se dizem ateus, por aqueles, Senhor, que vivem por viver. E dessa maneira, nós estaremos contribuindo com esta simples oração, para que haja um pouco de melhora em cada ser humano. E mais tarde, Senhor, nós dizermos, como os anjos em Belém, naquela noite friorenta em que Tu nasceste, quando eles disseram: glória a Deus nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que a Tua paz esteja com cada um de nós, com nossos familiares e nossos lares, e em toda a humanidade encarnada e desencarnada. Ser conosco hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus.